20 perguntas nada fáceis, que pouquíssimas pessoas acertam. Olá, como vai você? Espero que muito bem. Fico muito grata por ter você aqui no canal Testando Quiz. Eu sou a Sofia, sua narradora virtual, e estou trazendo mais um quiz para exercitar os seus conhecimentos. Por gentileza, dê um like, ative o sininho, se inscreva no canal e deixe nos comentários no final do vídeo quantas perguntas você acertou a resposta. Vamos começar o desafio? Primeira pergunta. Por que João Batista foi enviado por Deus? 1. Para mostrar humildade por sua vida simplista. 2. Para realizar milagres e sinais. 3. Para dar testemunho da luz. 4. Para explicar os escritos dos profetas. Tempo. Resposta certa é de número 3, para dar testemunho da luz. Referência bíblica, João capítulo 1, versículos 6 e 7. Segunda pergunta. O que foi dito por João Batista quando viu Jesus? 1. Eis o Salvador do mundo. 2. Hosana nas alturas. 3. Você é o verdadeiro Filho de Deus. 4. Eis o Cordeiro de Deus. Tempo. Resposta certa de número 4, eis o Cordeiro de Deus. Referência bíblica, João capítulo 1, versículo 36. Terceira pergunta. Onde estava Natanael quando Jesus o viu? 1. Debaixo da figueira. 2. Sob o ramo de amendoeira. 3. Dentro de casa. 4. Na porta do templo. Tempo. Resposta certa é a de número 1, debaixo da figueira. Referência bíblica, João capítulo 1, versículo 48. Quarta pergunta. Qual foi o milagre de Jesus nas bodas de Caná da Galileia? 1. Jesus condenou o materialismo. 2. Jesus transformou água em vinho. 3. Jesus curou um aleijado. 4. Jesus perdoou os pecados do casal. Tempo. Resposta certa é a de número 2, Jesus transformou água em vinho. Referência bíblica, João capítulo 2, versículos do 1 ao 10. Quinta pergunta. A qual príncipe dos judeus Jesus disse, você deve nascer de novo? 1. Nicodemos. 2. Simão de Cirene. 3. José de Arimateia. 4. Gamaliel. Tempo. Resposta certa é a de número 1, Nicodemos. Referência bíblica, João capítulo 3, versículos do 1 ao 3. Sexta pergunta. O que foi oferecido à mulher de Samaria por Jesus? 1. Pão da vida. 2. Água viva. 3. Vida eterna. 4. Perdão dos pecados. Tempo. Resposta certa é a de número 2, água viva. Referência bíblica, João capítulo 9, versículos 9 e 10. Sétima pergunta. Quantos anos ficou um homem em Betesda por se achar enfermo? 1. 1 ano. 2. 12 anos. 3. 25 anos. 4. 38 anos. Tempo. Resposta certa é a de número 4, 38 anos. Referência bíblica, João capítulo 5, versículo 5. Oitava pergunta. Qual destes não é declarado como testemunha de Jesus? 1. João Batista. 2. A obra que Deus deu a Jesus. 3. Deus. 4. Natureza e criação. Tempo.
Resposta certa é a de número 4, natureza e criação. Referência bíblica, João capítulo 5, versículo do 31 ao 47. Nona pergunta. Os judeus tiveram dificuldade em entender qual ensinamento de Jesus? 1. O reino de Deus está próximo. 2. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3. Eu sou o pão que desceu do céu. 4. Quem não é por mim, é contra mim. Tempo. Resposta certa é a de número 3, eu sou o pão que desceu do céu. Referência bíblica, João capítulo 6, versículo 41. 10ª pergunta. O que foi dito por Jesus aos que acusavam a mulher adúltera? 1. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. 2. Pegue e apedreje. 3. O que ela tem a ver comigo? 4. Hipócritas, cada um olhe primeiro para sua própria casa. Tempo. Resposta certa é a de número 1, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Referência bíblica, João capítulo 8, versículo 7. 11ª pergunta. Quem disse a seguinte frase, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? 1. André. 2. Bartolomeu. 3. Tomé. 4. Judas, filho de Tiago. Tempo. Resposta certa é a de número 3, Tomé. Referência bíblica, João capítulo 14, versículo 5. 12ª pergunta. O que Jesus fez para curar o cego? 1. Ele tocou seus olhos e escamas caíram deles. 2. Ele ungiu os olhos com óleo. 3. Ele fez um lodo com saliva e terra e untou os olhos do cego. 4. Ele disse a palavra e foi curado. Tempo. Resposta certa é a de número 3, ele fez um lodo com saliva e terra e untou os olhos do cego. Referência bíblica, João capítulo 9, versículos 6 e 7. 13ª pergunta. Em qual profissão Jesus se compara? 1. Pescador. 2. Carpinteiro. 3. Pastor. 4. Fazedor de tendas. Tempo. Resposta certa é a de número 3, pastor. Referência bíblica, João capítulo 10, versículo 11. 14ª pergunta. Como se chamavam as irmãs de Lázaro? 1. Marta e Ruth. 2. Joana e Salomé. 3. Salomé e Maria. 4. Maria e Marta. Tempo. Resposta certa é a de número 4, Maria e Marta. Referência bíblica, João 11, capítulo 19. 15ª pergunta. Qual foi a atitude de Jesus antes da última ceia? 1. Exortou os discípulos a acreditar. 2. Lavaram os pés. 3. Ungiram suas cabeças. 4. Deu o Espírito Santo aos discípulos. Tempo. Resposta certa é a de número 2, lavaram os pés. Referência bíblica, João capítulo 13, versículo 5. 16ª pergunta. O que Jesus deixou aos discípulos? 1. Altruísmo. 2. Humildade. 3. Amor. 4. Paz. Tempo. Resposta certa é a de número 4, paz. Referência bíblica, João,
capítulo 14, versículo 27. 17ª pergunta. Qual era a relação de Anás com Caifás, o sumo sacerdote? 1. Sogro. 2. Filho. 3. Avô. 4. Sobrinho. Tempo. Resposta certa é a de número 1, sogro. Referência bíblica, João, capítulo 18, versículo 13. 18ª pergunta. O que Pedro estava fazendo quando negou Jesus pela segunda vez? 1. Nas ruas fora do pátio do sumo sacerdote. 2. Aquecendo-se no fogo. 3. No jardim do Getsêmani. 4. Ao pé da cruz. Tempo. Resposta certa é a de número 2, aquecendo-se no fogo. Referência bíblica, João capítulo 18, versículos do 8 ao 25. 19ª pergunta. Qual a cor da veste que os soldados vestiram em Jesus? 1. Azul. 2. Marrom. 3. Branco. 4. Púrpura. Tempo. Resposta certa é a de número 4, púrpura. Referência bíblica, João, capítulo 19, versículo 2. 20ª pergunta. Na pesca milagrosa, quantos peixes foram puxados na rede por Simão Pedro? 1. 47. 2. 120. 3. 144. 4. 153. Tempo. Resposta certa é a de número 4, 153 peixes. Referência bíblica, João capítulo 21, versículo 11. Obrigada por assistir este vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like para me ajudar a crescer o canal, se inscrever e ativar o sininho de notificação. Deixe nos comentários quantas perguntas você acertou a resposta, pois vou adorar saber. Fiquem com Deus e até o próximo teste. Tchau!